Olá, hoje tenho comigo Sebastião Lencastre, é empresário, é responsável da EasyPay, que é uma empresa precursora nos novos sistemas de pagamentos em Portugal, e é com ele que eu vou falar sobre uma das perguntas que nós lançámos sobre os desafios, ou os principais desafios que identificamos na próxima década. Neste caso, tem a ver com a forma como olhamos para o dinheiro, como usamos o dinheiro e como provavelmente nos próximos 10 anos vamos sentir nas nossas vidas grandes mudanças na forma como todos os dias pagamos ou recebemos ou fazemos outro tipo de transações financeiras. Sebastião, obrigada por estar aqui comigo e obrigada por esta conversa. É uma honra estar aqui nesta casa. Vou-lhe começar por perguntar uma coisa que vai ajudar quem nos ouvir depois a perceber o quão está dentro deste mundo, não apenas das fintech, mas de toda a revolução à volta do dinheiro dos últimos 10, 15, 20 anos. Como é que começou a EasyPay? Quando? E como é que esta ideia de ter uma empresa que há 10, 15, 20 anos era ainda mais nova do que hoje é, lhe surgiu? Olha, de uma forma muito natural. Eu trabalhava na Unicre e foi lá que eu tive a ideia de fazer a EasyPay. Aliás, eu quis fazer a EasyPay dentro da própria Unicre, no sentido em que queria que a empresa passasse a gerir outro tipo de transações que passavam um bocado ao lado. Mas a ideia não foi bem acolhida e, portanto, decidi fazer o meu caminho, convidei mais 3 sócios e criei a EasyPay no ano 2000. Ainda iniciámos umas operações, mas depois de uma consulta ao Banco de Portugal fomos informados que tínhamos que ser um banco. E como não queríamos ser um banco, nós queríamos ser só a EasyPay, parámos a operação e à espera, que o milagre acontecesse. E aconteceu em 2007, quando sai a primeira diretiva sobre pagamentos e nessa altura eu tirei o projeto da gaveta novamente e iniciei a EasyPay. Já um bocadinho diferente, mas sempre com esta ideia de querer ajudar as empresas a implementarem meios de pagamento eletrónicos. Porque eu acredito sinceramente que quando as empresas fazem bem a gestão do seu dinheiro, elas podem se dedicar mais tempo a desenvolver novos produtos, a prestar novos serviços. E portanto a EasyPay o que faz é ajudar as empresas a receberem as suas dívidas o mais depressa possível. E falando de dívidas, falamos de dinheiro, e falando de dinheiro, estamos a falar de um processo que nos trouxe à conversa de hoje, que é, cada vez mais nós sentimos que o dinheiro não se vê. Ou seja, nós hoje em dia deixamos de ter um contacto físico com o dinheiro, como já tivemos, e a maior probabilidade, pelo menos à luz do que tem sido a evolução dos sistemas de pagamentos e da própria banca mais tradicional, é que haja esta desmaterialização. Acha que no horizonte dos próximos 10 anos a ideia do dinheiro, notas e moedas, como nós nos habituamos a pensar, vai ser algo, se não extinto, muito pouco utilizado? Acredito seriamente nisso, que a Ruth acabou de dizer. E há já países na Europa onde essa realidade é muito marcada. Eu recentemente estive em Londres, a passar lá um fim de semana comprido e não levantei uma libra. Eu não levantei uma libra. Eu entrava no metro com o meu cartão Revolut, fazia tap em cima das portas, as portas abriam-se magicamente, eles sabiam onde é que eu tinha entrado, sabiam onde é que eu tinha saído, sabiam quantos dias eu lá estava e, de acordo com o meu comportamento, cobraram-me o bilhete mais barato. E isto é extraordinário. Portanto, eu tive 4 ou 5 dias em Londres e não levantei uma libra. Mas o inverso também é verdade, ou seja, os mais novos acham estranhíssimo ter que ter dinheiro. Exatamente. Físico. Oh, Ruth, e não tenha dúvidas nenhumas que para os mais novos vai acontecer uma coisa, que também acontece, trazendo outra vez aqui o exemplo dos telefones, não é? Aquele vídeo muito célebre que passa no YouTube em que os pais põem uns filhos a dizer então liga lá para o telefone de disco, não é? Tenta lá fazer uma chamada e eles olham para aquilo e estão ali 10 minutos a tentar e não conseguem fazer. Do ponto de vista da segurança e da confiança, que são coisas diferentes, se nós deixamos de ter dinheiro físico na carteira com notas e moedas, o célebre carteirista de transportes públicos também será uma espécie em vias de extinção, mas, por outro lado, há um outro tipo de carteirista, um outro tipo de roubo que pode acontecer, que tem a ver com a intrusão nos nossos dados, em sistemas que nos quais nós depositamos aquilo que é esse novo dinheiro digital, não físico. Há mecanismos que nos vão protegendo, mas claro, isto não evita que haja um certo controle, não é? Quer dizer, nós temos que ter esse hábito de olhar para os extratos das nossas contas, sejam elas bancárias ou de pagamentos, com alguma regularidade e ver se não há lá nada suspeito, porque
enfim, os ladrões eles andam aí, como a Ruth estava a dizer, quer dizer, o carteirista vai deixar de ser carteirista físico e passa a ser carteirista virtual. E, portanto, sim, fraudes vão acontecer, burlas vão acontecer. Eu, antes de entrar aqui no estúdio, estava a ler ali uma burla que tinha acontecido com o Airbnb, não é? Portanto, fazerem sites iguaizinhos, com a casa igualzinha, não é? E eu acho que estou a alugar aquela casa em Nova Iorque, aquele apartamento maravilhoso, mas não é. Eu estou só a dar os meus dados a um larápio e pronto, que os vai usar de forma abusiva. No Airbnb, que assim é uma boa ponte para a questão seguinte, que tem a ver com o facto de muito destes sistemas de pagamentos, destes novos sistemas de pagamentos, estarem assentes em empresas que são tecnológicas. E a questão, como nós já tínhamos estado aqui a conversar um bocadinho, são as tecnológicas os novos bancos? Ou seja, os bancos como nós os conhecemos ao longo da história vão transformar-se em tecnológicas, as tecnológicas vão colocar-se ou vão desempenhar, ou já estão a desempenhar o papel dos bancos, ou algures temos aqui uma nova espécie a surgir que sai da fusão destas duas áreas? Olha, eu não sei bem, enfim, não tenho a bola de cristal, não sei o que é que vai acontecer, mas o que não há dúvida nenhuma é que as tecnológicas, e, enfim, chamadas as fintechs, portanto são as empresas financeiras e tecnológicas, conseguem crescer a velocidades enormes. Portanto, este ano, só para nós vermos aqui a dimensão do crescimento da EasyPay, portanto, nós vamos passar de 180 milhões de euros para 500 milhões de euros. É um crescimento significativo. E isto só é feito porque nós conseguimos entregar soluções simples e de forma muito rápida. Portanto, as empresas, pelo facto de terem uma dimensão menor, por terem uma estrutura mais light, conseguem responder de forma mais rápida às necessidades que o mercado nos coloca. E, portanto, é uma luta um bocadinho desigual, porque os bancos têm, enfim, aquele peso significativo, e eu costumo dizer que dentro dos bancos joga-se muito o jogo do telefone, não é? Portanto, a mensagem que é dita cá em baixo, quando chega lá acima, vai completamente distorcida. Porquê? Porque eles têm muitos layers de decisão e, portanto, a mensagem até chegar lá acima já não vai chegar a mesma do que na minha empresa, que tem apenas 2 layers, não é, de decisão, e, portanto, a mensagem chega-nos muito rapidamente. E porquê é que os bancos não conseguem fazer uma coisa igual? É cultural? Muitas razões. Pode ser uma razão de posicionamento. Eu acho que a principal razão é uma razão porque não são especialistas. O que é que estas fintechs trazem ao mercado? É serem especialistas. E o tema é, eu quero um generalista ou quero um especialista? Portanto, a pergunta é, eu quando quero comer japonês, vou a um restaurante italiano? Ou vou a um restaurante tipo, olha, nós aqui fazemos desde o bife à portuguesa até à pizza e até... eu não tenho nada contra esses restaurantes, mas se eu quero mesmo comer sushi, onde é que eu vou? A um japonês. Se eu quero uma pizza, vou a um italiano. Portanto, eu acho que as fintechs vão responder um bocadinho dessa maneira. E não nos podemos esquecer que há as big techs, ou seja, Facebooks da vida, Apples, Googles, estão por cima e, portanto, os bancos, no fundo, estão um bocadinho aqui ensanduichados, não é? Entre as fintechs que estão por baixo a tentar explorar aqui algumas atividades e as big techs que estão por cima, que têm acesso a todos os consumidores e que conseguem entregar alguns produtos que às vezes fazem muito sentido. Do ponto de vista da EasyPay e do seu ponto de vista, na frente da empresa, considera-se mais próximo culturalmente do mercado financeiro do mercado tecnológico? Do mercado tecnológico. Porque claramente, bem, primeiro porque eu sou engenheiro de sistemas e eu acho que essa foi a grande vantagem, ou seja, e todas as soluções que nós fazemos são sempre tecnológicas. E sendo assim, estamos a falar de um novo mundo onde a regulação também vai ter que ser outra, porque na prática, enquanto não se colocava questões desta miscigenação entre a tecnologia e a área financeira, assumia-se que a área financeira era regulada por entidades como um Banco de Portugal, que à partida o trabalho que tem para fazer é olhar para os bancos e ver se estão a cumprir as regras e estão a garantir a todos os utilizadores, sejam individuais ou sejam empresas, que podem ter confiança no sistema. Mudando este paradigma, quem é que vai ser o responsável ou quem é que acha que vai emergir como responsável desta regulação ou quem... Continua a ser o Banco de Portugal, ou Ruth, continua a ser. Agora, o que é que o Banco de Portugal... Não há outra alternativa. Porque, no fim de tudo, não é? Nós estamos a falar de dinheiro. Não é? Ou seja,
pelo facto de, pelas contas da EasyPay, passarem 500 milhões de euros, é muita massa. Pronto. E, portanto, eu percebo que haja aqui uma preocupação do Banco de Portugal de vocês estão a pôr o dinheiro no sítio certo e estão a utilizá-lo de forma certa. Portanto, o dinheiro continua a ter aqui um peso muito importante. E nós temos que garantir que as transações ocorrem e chegam... interrompê-lo, porque agora disse uma coisa e achei curioso. A declaração de idoneidade, por exemplo, acha que fará sentido colocar também ao responsável de uma fintech, que é uma tecnológica e não um banco? Eu acho que sim, Ruth, eu não tenho dúvidas nenhumas, enfim, daquilo que lhe vou dizer a seguir, que é a regulação tem que existir, tem que ser adequada, mas há a coisa principal, que é as pessoas têm que ser sérias, as pessoas que estão à frente das instituições têm que ser sérias. Isto é uma daquelas derivadas da nossa conversa, mas as tecnológicas são, por definição, uma área de grande experimentação, de grande inovação, claro. Em que nós sabemos, provavelmente, menos do que vai acontecer do que mais. Não é uma área de experiência adquirida, é uma área onde nós estamos permanentemente a abrir novas fronteiras, contrariamente à banca, que, por definição, é uma área muito mais, não vou voltar a repetir a tradicional, porque acho que nem é o caso aqui, mas é uma área muito mais de experiência acumulada, de prudência, de aversão ao risco. Claro. E por essa razão é que eu defendo que em Portugal devia haver uma sandbox para a experimentação. Ou seja, não há risco nenhum de uma empresa tecnológica começar e tratar de pagamentos até 2 milhões de euros. Qual é o risco sistémico disso? É zero. Não é? Quer dizer, já 500 milhões de euros é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, eu defendo a experimentação e defendo uma regulação light para que isso possa acontecer, porque senão não vai haver inovação. Nestes 10 anos, que para si são mais, porque a EasyPay tem uma história anterior, inclusive à década que vai terminar, qual foi a sua maior surpresa? Ou seja, nesta área e com o tempo que já leva a trabalhar nestes temas, qual foi a maior surpresa? Aquilo que não tinha percebido que ia acontecer, aconteceu e o surpreendeu verdadeiramente. Foi as empresas grandes precisarem da EasyPay. Essa para mim foi a maior surpresa. Porque nós aparecemos para resolver o problema das pequenas e médias empresas, não é? Que são a grande maioria das empresas portuguesas. Mas na sua perspectiva, há 10 anos achava que era mais plausível que as pequenas empresas fossem os vossos clientes? Fossem os nossos clientes, Porquê? Achava. Porque não conseguiam ter acesso a esta tecnologia, nem ao preço, nem da forma simples, não é? Porque, repare, se uma empresa quiser oferecer amanhã aos seus clientes num site referências multibanco, MBWay, cartões de crédito, débitos diretos, transferências bancárias, boleto bancário do Brasil, ID, ele pode fazer isso tudo na plataforma da EasyPay e, no fundo, pode abrir a conta de pagamentos em 10 minutos no site. E, portanto, uma pequena empresa faz isso. Uma grande empresa, não. Tem que ser acompanhada por um consultor. Não é? Mas, portanto, eu acharia que todas as empresas quereriam ter este tipo de serviço. E isso não é verdade. Ou seja, naturalmente, a EasyPay tem vindo a resolver mais problemas de grandes empresas do que os problemas das pequenas empresas. Que também, não sei se estou a concluir mal, mas, por um lado, é uma boa notícia, não é? Porque as grandes empresas são clientes interessantes e, portanto, obviamente, do ponto de vista do negócio é interessante, mas do ponto de vista de, se olharmos para o tecido económico do país, isso também deve querer dizer qualquer coisa menos simpática, não é? Sobre... Se assumirmos que os pagamentos são um processo de modernização e se nós temos um tecido económico que é maioritariamente pequenas e médias empresas e essas não são aquelas que corresponderam, pelo menos tão linearmente, nessa adesão, significa o quê? Que há muita retração, há pouca formação e informação. É uma questão de capacidade económica. Eu não gostei nada da frase do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Sobre a falta de capacidade de gestão. Foi de alguma maneira deselegante para os empresários, mas não há dúvida nenhuma que há uma quantidade significativa de empresários portugueses que eu acho que estão a sair, não é? Porque estão a chegar novas gerações, os filhos que vêm muito formados, etc., e que querem transformar as empresas. Pronto, mas que fizeram as empresas e que pagaram impostos enfim, muito duro. Mas nós sabemos que, mesmo do ponto de vista de comércio eletrónico, não é? Portugal está muito atrás da Europa. Pronto, e isso é o reflexo do tecido empresarial, não é? Porque nós, sendo um país pequeno, nós temos tudo a ganhar em nos virarmos para fora. E, portanto, eu não percebo como é que as empresas não vendem todas online. Não percebo, sinceramente não percebo. Porque não é pelo preço, não é pelas soluções, é pura e simplesmente porque estão um bocadinho acomodadas e sentem-se que, o meu mercado é o mercado português, não é de todo. O mercado
para a grande maioria das empresas é a Europa. E é facílimo hoje em dia vender na Europa, facílimo. Última pergunta. Se essa foi a sua maior surpresa, qual é que é, neste momento, para os próximos 10 anos, o seu principal desafio, enquanto empresário, nesta área tão dinâmica quanto é a dos pagamentos? Ruth, olha, é ser relevante para os clientes. E isso é muito difícil porque, no fundo, repare, a EasyPay, há bocadinho disse, é uma startup, é uma fintech, e nós temos que estar permanentemente a reinventarmos. Ou seja, eu não estou na posição em que os bancos estão, um bocadinho acomodados, eu estou numa posição em que a qualquer momento eu posso desaparecer. E agora, mesmo em jeito de remate, essa inquietação, essa necessidade de relevância e a noção de que ou é isso ou o preço a pagar pode ser não ter lugar no mercado, à data de hoje, com 20 anos de história que já leva numa área onde tanta coisa está a acontecer, falo de dormir melhor ou pior? Ou seja, quando põe a cabeça na almofada, tem mais angústia por esse receio, porque de facto é um mercado muito dinâmico, ou tem mais entusiasmo precisamente porque é um mercado muito dinâmico e também tudo pode acontecer? Tenho muito mais entusiasmo, mas consciente, não é, dos desafios. Eu sei que lhe fiz uma pergunta fácil, mas eu quero é ouvir um bocadinho a mistura desses sentimentos, porque na realidade isto é como... É bom para si saber que está num mercado que está a crescer e onde tudo está para acontecer, mas essa noção do risco de um passo em falso e podemos não estar... Eu vou confessar que há 2 meses atrás nós levámos 5 murros no estômago, assim seguidos, pum, 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 pum. E que eu, enfim, falei para a equipa e disse, isto é uma grande oportunidade para nós, que é reinventar-nos. Mais nada. E, portanto, esta é a única atitude, porque eu acho que desde o momento em que, enfim, as torres gêmeas caíram, não é? Nós deixámos de ter chão. Não há nada seguro. E, portanto, não vale a pena nós vivermos nessa ilusão. Enfim, falta aqui um bocadinho, às vezes, em Portugal, que é um bocadinho mais dinheiro. Isso, sinceramente, eu acho que é aquilo que nos faz verdadeiramente falta. E acho que, enfim, não querendo fazer aqui um statement político, não é? Mas acho que os governos todos que nos governaram desde o 25 de Abril nunca trataram bem, de alguma maneira, os empresários e a forma como nós precisamos de investir. E essa é a mágoa que eu tenho maior em relação a Portugal, e eu já disse uma vez no passado que, se pudesse voltar atrás, teria aberto a empresa em Inglaterra em vez de o ter feito aqui. E isso custa-me dizer enquanto português. Agora estou cá e tento tirar o melhor partido daquilo que estou aqui a fazer. Mas eu estaria noutra dimensão se não tivesse feito a empresa em Portugal e a tivesse feita noutro país. E, portanto, eu acho que isto só nos serve de exemplo o que é que nós hoje, para quem tiver a começar uma empresa hoje, o que é que são as condições que o Governo tem que dar para as empresas poderem desenvolver. E pronto, e temos que olhar para os países que estão abaixo de nós, tipo Letónia, Estónia, etc., que nos começam a comer aqui os calcanhares já, não é? E a quererem nos ultrapassar. E, portanto, temos que ser um bocadinho mais dinâmicos. Eu acho que este orçamento já traz alguns sinais disso, não é? Mas temos que ser mais ambiciosos. Eu acho que às vezes falta uma certa ambição nos portugueses. E, portanto, é isso que eu tento fomentar na minha equipa, e quando temos desafios destes é sermos mais ambiciosos. Não há outro lugar. Acho que ao fim de 20 anos, deitar a cabeça na almofada e continuar a achar que o entusiasmo é superior ao medo, pelo menos garantidamente passa uma mensagem de entusiasmo e de otimismo. Também é o que precisamos quando olhamos para uma nova década. Sebastião, muito obrigada por ter vindo e obrigada por esta conversa. Eu é que agradeço mesmo. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigada.